Continuando sobre fraturas, né? Sobre os materiais possíveis nas cirurgias para fratura, temos aqui um pouquinho de exemplo para vocês, né? Então, os materiais de cirurgia eles podem ser aço, alguns deles, né? E titânio, são os dois materiais mais utilizados, né? A ideia da cirurgia é guiar o osso, posicionar o osso de uma forma que ele consolide, né? Que ele cole da melhor forma possível, tá? Então, com fraturas de perna ou de quadril, né? Aqui só para exemplificar, isso é uma haste, né? Isso vai dentro do osso do paciente e trava aqui no quadril, né? Por exemplo, fraturas do antebraço, a gente costuma usar essas placas que são chamadas placas DCP, né? Que tem esses orifícios, então elas apoiam no osso, né? E aí a gente prende com parafusos, né? Prende a placa no osso com o parafuso, tá certo? Algumas fraturas ainda podem ser utilizados fios de Kirchner, né? Que é um fio metálico, e aí a gente acaba utilizando o perfurador mesmo, né? E introduz ele no osso para poder travar o osso, tá? É uma possibilidade de fixação, né? O material que a gente mais utiliza, principalmente para fraturas do punho, são as plaquinhas específicas para fratura do terço distal do punho, né? Do terço distal do rádio, né? Que são a segunda fratura mais comum do ser humano, tá? E aí, como a gente disse, sobre as placas mais específicas, sobre tecnologia, né? Podemos mostrar um pouquinho melhor para vocês. Falando então em fratura do terço distal do rádio, esse é o material que a gente mais utiliza hoje, né? Desde as placas mais simples para fraturas mais simples, né? Como essas duas, tá? Até para as fraturas mais complexas, em que ela tem um desenho anatômico que se encaixa melhor no rádio, até placas para fragmento específico, quando eu tenho um pedacinho muito pequeno de osso, né? Bem na bordinha do rádio, que eu consigo prender com esses dois furinhos, tá? Outra coisa que nós havíamos comentado sobre tecnologia é que daí esse tipo de placa, o parafuso ele não prende a placa no osso por pressão, né? O parafuso ele consegue guiar o osso, porque nas placas antigas eu precisava fazer pressão no osso para a placa ficar presa nele, né? E o parafuso mexia. Nessas placas, elas têm uma tecnologia em que esse parafuso ele se prende à própria placa, né? Travando assim. Então a placa passa a guiar o osso, né? O desenho da placa posiciona o osso na forma que eu quero. E isso gera muito mais precisão na fixação e proporciona um tratamento mais adequado, tá certo? Então, para quem tinha dúvida, é basicamente isso, o material de titânio, né? É uma fábrica suíça, a Medartis. Esse é o material que a gente mais utiliza nas nossas cirurgias de fratura.